Eu quero falar hoje com você sobre as vozes que você ouve o tempo inteiro. Nada é feito sem que você escute alguma coisa, uma orientação, uma diretriz. Grande parte das pessoas estão em busca de um conselho, uma voz de sabedoria que dê para ela um norte. Muitas pessoas esperam ouvir Deus falar. Nós estamos em busca de vozes. Eu não sei, eu gosto muito de programas criminais, investigação Discovery, por exemplo. Às vezes você vai ver um maníaco, às vezes você vai ver um criminoso, um assassino em série, e ele diz que escutava vozes que mandava ele fazer aquilo. Talvez você já esteve por perto de alguém que dizia num ambiente de aparente insanidade que estava ouvindo vozes, alguém dizer alguma coisa. Muitas vezes nós não identificamos isso, porque grande parte dessas vozes não são audíveis aos nossos ouvidos, mas são elas que dizem, né, que roupa você vai vestir, o que você vai usar, onde você vai. Que voz é essa? Essa é a voz do livre-arbítrio, a voz do direito que você tem de fazer escolhas que às vezes são feitas tão no automático que você não observa, não sente, não percebe. É como se você tentasse dirigir observando todos os movimentos da direção. Provavelmente você bateria com seu carro. Se você achasse que precisa olhar para a embreagem, para o freio, para o acelerador, para a marcha, para o retrovisor externo, interno, ok? Se você observasse para tudo isso, com certeza você não seria capaz de desempenhar, né, uma direção com segurança. Então eu preciso conversar com vocês hoje, por quê? A palavra que Deus tem no meu coração para vocês aqui é uma palavra para te nortear, para te dar uma direção, para fazer com que você tenha uma vida extraordinária aqui nessa terra antes de ir para o céu. Eu tenho falado muito disso na igreja que eu pastoreio. A oração do Pai Nosso não diz leva-me para o teu reino. A oração do Pai Nosso diz que venha o teu reino. Que venha a cultura do céu para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios. Que venha a cultura, certo? Depois que a cultura vier para a minha vida, aí provavelmente eu estou habilitado a ir para o céu. Mas antes de ir para lá, traga o céu para a terra, a organização do céu, a prosperidade do céu. Só que há um problema seríssimo. O que é? Os princípios que Deus estabeleceu. Gálatas diz o seguinte: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você fizer vai gerar uma reação a seu favor ou contra você. É muito importante você entender isso. Não tem a ver com perdão. Não, perdoar, Deus vai te perdoar por qualquer coisa que você fizer. Você matou alguém, Ele te perdoa. O que foi que você fez de errado? O perdão dele alcança todos. Mas a pergunta é: qual é o efeito que isso vai gerar em mim? Eu matei alguém? Eu recebo perdão? Sim, mas eu preciso cumprir uma pena. Esse é o resultado daquilo que eu fiz. Ou seja, todas as escolhas, elas vão gerar uma colheita. Então a Bíblia diz: evite os erros. Por quê? Porque Deus diz que aquilo que você fizer, você vai colher o efeito. Então, quanto mais assertivo você for nas questões que são de suma importância, menos sofrimento você leva para você, menos dano, menos prejuízo você leva para o seu casamento, para os seus negócios, para os seus filhos, para a sua vida. Por quê? Porque eu sei que nós não somos capazes de extinguir o erro, porque nós somos
falhos. Mas isso não significa que eu tenho que falhar na escolha do cônjuge. Há algo que eu tenho que levar para a vida inteira. Só louco. Entendeu? Isso não significa que eu tenho que falhar na hora de fazer um investimento. Por quê? Porque quando eu falho em áreas cruciais, eu posso levar boa parte do meu futuro corrigindo ou tentando corrigir meu passado. Então tem gente hoje que fala assim: pastor, traí minha mulher em 2018. Pastor, de lá para cá minha vida virou um inferno. Estou tentando resolver, pastor. Tentando. Querido, já é 2022. Ou seja, já tem 4 anos que você não vive futuro e sim tenta corrigir coisas do passado. Tem gente assim, ao invés de empreender o futuro, está pagando dívida. Você consegue entender? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte para você: na hora de for tomar decisões, vai devagar. Não consegue enxergar muito longe? Diminui a velocidade. Bota um farol alto. Traz clareza. É isso. Por quê? Porque as vozes vão falar para você. E é isso que eu vou te mostrar agora. Umas vozes muito esquisitas. Certo? Pastor, vocês acreditam nisso? Eu acredito, porque a Bíblia não é um livro de razão. Não. A Bíblia é um livro de fé. É assim que funciona. Eu não entendo muita coisa, mas eu aceito, porque é fé. Então eu vou te mostrar umas coisas, mas na hora de aplicar eu acho que vai ficar fácil você entender. A primeira voz que eu vejo bem esquisita na Bíblia, certo? Bom, vamos aqui começar direitinho. Qual é a primeira voz que o ser humano ouve? A voz de Deus, a voz que vinha conversar com Adão. O que essa voz vinha dizer? Quais eram as diretrizes, os limites, até onde se podia ir? Pensa no indivíduo liberto, é o homem. Na hora da criação, Deus diz assim: as árvores trarão consigo sementes que darão a elas condições de se reproduzir. Ou seja, quantas bananeiras tinha? Macieira. Videira. Quantas? Pensa. Muitas. Porque carregava em si a semente. Aí Deus disse que tinha 2 árvores que não tinham semente. Uma era a árvore da vida, que era uma só, estava no meio do paraíso, que o homem também podia comer, diga-se de passagem. E tinha uma outra árvorezinha que também não tinha semente, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores dessa infeliz tinha? Quantas tinha? Uma. Só tinha uma. Não era assim: Eva passou perto de uma árvore aqui e falou: caraca, mano, que uma árvore gostosa. Aí passou ali na esquina e não tinha outra. Nossa, não, era uma só. O cara podia fazer tudo. Eles podiam fazer qualquer coisa. Pastor, por que tinha uma árvore lá? Porque Deus colocou. E por que ele colocou? Por que quis? Nossa, mas eu não concordo com isso. Quem é você na fila do pão para concordar com algo que Deus fez ou deixou de fazer? Ele falou: eu vou colocar uma árvore lá, porque eu quero que todas as vezes que esse casal olhe para a árvore, ele descubra que quem manda nessa jossa sou eu, porque eu sou o dono de tudo. Meu Deus, me parece que estava meio aborrecido. Pronto. Só que aí uma outra voz começou a falar com a Eva. E também conversa com você, não ri dela não. Volta e meia está batendo um papo contigo sério. E eu vou te mostrar agora, biblicamente, tá certo? A voz da serpente. Presta atenção. Gente, precisa abrir não, até porque está meio escuro. Você já está numa idade avançada, não vai enxergar. Então deixa eu ler para você. Só pega. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esta disse à mulher. A serpente está falando com a mulher:
ou os bichos, tudo falavam, Eva era doida. Porque se eu estou perto de um bicho, que o bicho fala Cláudio, vai ser a última coisa que eu escutei. Que eu já estou correndo. Ok, o que indica que não é esse tipo de voz. É só isso que eu quero que você entenda. Tá certo? Então vamos lá. O que essa voz falou com ela? É assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Preste atenção. Porque a serpente, a suposta serpente, que representa o mal, que representa Satanás, ela vai fazer uma pergunta para a mulher. Que pergunta é essa, pastor? Uma pergunta que a serpente já sabe a resposta. Na pergunta da serpente, ela não quer esclarecimento do fato. Ela quer saber o quanto quem está sendo questionado sabe sobre a verdade. Quando o mal pergunta para Eva se é assim que Deus disse, ele está perguntando para ela: o que você sabe sobre esse assunto para que eu monte uma estratégia para enganar você? O que o mal quer saber é qual é o nível de informação e conhecimento que você tem dos limites cujos quais você não pode ultrapassar. Porque se você conhecer pouco sobre a verdade, não precisa de uma estratégia tão intensa para enganar você. Tem gente que já me procurou dizendo: pastor, olha só, eu sou casado, mas eu não amo a minha mulher, e agora eu estou amando outra mulher. E o que é que o senhor acha? Porque eu acho que é Deus. Mas baseado em quê? Não, baseado em mim, no que eu sinto. Entendeu? Quando você não sabe nada sobre a verdade, fica fácil enganar você. A voz vem e começa a conversar com você, te impulsionando a ultrapassar os limites. Que voz é essa? A voz da desobediência. Aquela voz que vai falar para você: desobedeça, ultrapasse os limites. É isso. A voz vem querendo saber o que você sabe sobre divórcio. Hoje, gente, eu vou falar uma coisa para você que vai deixar muitos aqui muito tristes, mas eu não estou aqui para agradar você. Ó, aprenda uma coisa: quer largar seu cônjuge, largue a hora que você quiser. Não tem texto nenhum bíblico que diz que você não pode divorciar. A Bíblia diz que Deus odeia os divórcios. A Bíblia diz que divórcio não é algo que Deus trabalhou desde o princípio. A Bíblia diz que divórcio é por causa da dureza do coração. Mas você pode lá, sua mulher está cozinhando mal, larga. Seu marido está roncando, larga. Hoje ela reclamou que eu estou roncando. Essa mensagem também é um desabafo. Você consegue entender? Então, aprenda uma coisa: se você for estudar a Bíblia e souber as informações verdadeiras sobre divórcio, você vai descobrir que pode divorciar pelo que quiser. Se alguém falar outra coisa, mentira. Mas você tem que saber também verdade sobre casar de novo depois que divorciou. Porque isso vai dar uma confusão na porta do inferno. Congestionamento de divorciado. Caraca, você também aqui? Caramba. Pô, larguei você e vim pra cá. Nós vamos ficar juntos no inferno? Se a esposa conversando com o ex-marido, e ela pensa: e pior que nós viemos aqui, caramba, vim pra cá porque larguei você. Não bota a culpa em mim, não. Você veio pra cá porque casou com outro. Então, escute só: quanto mais você conhece sobre a verdade, certo? Mais difícil fica de te enganar. A serpente fala para a mulher assim: olha, o que Deus disse? É uma pergunta para testar conhecimento. Aí ela disse: não, sabe o que é? É porque nessa árvore aí a gente não pode tocar, a gente não pode comer,
E aí o mal falou: fácil, presa fácil. Normalmente, em alguns ambientes bancários, quando um funcionário vai ser treinado a reconhecer uma nota falsa, não entregam para ele notas falsas, entregam para eles notas verdadeiras. Eu não sei se você já notou um bancário contando quando ele passa por uma nota, o toque na nota é estranho. Ele conhece tanto a nota verdadeira que ele conhece uma nota supostamente falsa só pelo toque. A melhor maneira que você pode corrigir sua vida para sempre é conhecendo as verdades de Deus para estabelecer o estilo de vida que você deve seguir. Para você parar de sofrer. Porque o pior inimigo que faz você sofrer é você mesmo. Você não precisa nem de diabo. Às vezes você sozinho dá conta do recado. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo.